Patrios. Poios. Fotocontroles. Revolucionando o conhecimento científico. Bem-vindos à nossa análise de hoje aqui no Pod Trials. Olha, recebemos um material bem interessante sobre agentes reversores para anticoagulantes orais diretos, os DOACs, um tema super importante em emergências, né? Com certeza. É algo que tira o sono de muito médico no pronto-socorro. Exato. E hoje o foco são dois nomes específicos, Idarucizumab e Andexanet alfa. A nossa missão aqui é entender como eles funcionam, para quem são indicados e, claro, os desafios, principalmente de acesso. Vamos lá. Ok, então vamos começar pelo Idarucizumab, que o pessoal conhece mais como Praxbind. As fontes indicam que ele é um antídoto bem específico, né? Só para dabigatrana ou Pradaxa. Isso mesmo. A dabigatrana age inibindo a trombina, o fator 2A. O idarucizumab vai direto nela. E a indicação principal é para emergência mesmo, né? Tipo sangramento grave que não está parando, ou antes de uma cirurgia que não pode esperar. Exatamente. O mecanismo é fascinante pela precisão. É um fragmento de anticorpo monoclonal humanizado, um Fab. Pensa nele como a mãozinha do anticorpo que agarra o alvo. Ah, entendi. E ele se liga com uma afinidade altíssima, especificamente na dabigatrana. É tipo uma chave feita sob medida, sabe? Neutraliza o efeito anticoagulante dela quase na hora. Nossa, bem direto ao ponto. E a dose padrão, o que as fontes falam? A dose para adultos é 5 gramas, direto na veia. Tem um estudo Reverse-AD que mostrou que ele reverte bem o efeito. Mas as fontes também apontam uma coisa. Esse estudo não teve comparação direta com outras práticas da época, né? Isso gerou uma certa discussão. Sim, gerou. Essa questão da robustez da evidência, por não ter um grupo controle comparando com, sei lá, complexo protrombínico ou outras medidas, junto com o custo, bom, isso pesou bastante. Principalmente na decisão da Conitec e aqui no Brasil, imagino. Exato. A Conitec avaliou e decidiu não incorporar o idarucizumab no SUS. Uma das fontes menciona um impacto orçamentário estimado em mais de R$260 mil em 5 anos. É um custo bem alto. Nossa, bastante. E na prática, o que isso significa para o paciente que precisa na emergência? Significa que o acesso fica difícil. Muitas vezes depende de conseguir na justiça uma liminar. O que numa emergência é complicado, né? Com certeza. Bom, vamos mudar de foco agora. Andexanet alfa, o Ondexia. O alvo dele já é outro, né? Isso. Ele mira nos inibidores do fator X, principalmente a apixabana, o Elix, e a rivaroxabana, o Xarelto, segundo as aprovações mais comuns. E a estratégia dele é diferente do Idarucizumab, certo? Como ele funciona? É bem engenhosa também. Ela é uma proteína recombinante, é tipo uma cópia do fator XA humano, só que modificada para não ter atividade de coagulação. Funciona como uma isca. Uma isca? Como assim? Ele se liga aos inibidores do fator XA, tipo a apixabana em rivaroxabana, e meio que sequestra eles, tira da circulação. Aí o fator XA natural do nosso corpo fica livre para agir na coagulação. Entendi. Ele atrai o inibidor para ele, liberando o fator XA que estava bloqueado. Exatamente. E tem um detalhe a mais. As fontes mencionam que ele também se liga a uma outra molécula, o TFPI, que é um freio natural da coagulação. Em teoria, isso poderia até dar uma forcinha extra para formar trombina, mas o mecanismo principal é o de isca mesmo. Interessante. E as aprovações, como está isso pelo mundo e aqui no Brasil? Olha, varia um pouco. O FDA nos Estados Unidos aprovou lá em 2018 para sangramentos com apixabana e rivaroxabana. Na Europa, a aprovação foi condicional. No Japão, a aprovação total, incluindo até a edoxabana. E aqui no Brasil, a Anvisa registrou em 2023. Mas mesmo aprovado, parece que o uso pode ser restrito em alguns lugares, né? As fontes citam a Suíça. Sim, algumas diretrizes são mais restritivas. Por exemplo, usar só em hemorragia intracraniana. Isso muito por causa do custo e porque as evidências comparativas para outros tipos de sangramento ainda estão sendo avaliadas mais a fundo. E claro, reforçando, ele não reverte a dabigatrana, cada um no seu quadrado. Certo. E a evidência clínica? O que os estudos mostram sobre a eficácia do Andexanet? Bom, tem os estudos ANIEX-C e R, feitos em voluntários saudáveis. Eles mostraram uma reversão bem rápida da atividade anti-IS, tipo mais de 90%. Ok, em voluntários. Mas e em pacientes com sangramento real?
Aí temos o Anexa 4. Nesse estudo, com pacientes que estavam sangrando de verdade, a taxa de hemostasia considerada boa ou excelente foi de 80%. É um resultado bom. Uhum. E mais recentemente saiu o Anexa I. Esse foi bem importante porque focou em hemorragia intracraniana, que é um cenário gravíssimo, e ele comparou o Andexanet com um tratamento usual. E o que ele mostrou? Mostrou um controle melhor da expansão do hematoma no grupo que usou Andexanet, foi 67% contra 53% no grupo controle. Isso sugere que, pelo menos para sangramento dentro da cabeça, o benefício parece mais claro. Entendi. Mas nem tudo são flores, né? As fontes falam muito sobre o risco de trombose com o Andexanet. Esse é o grande contraponto. O risco existe e não é baixo. A gente está falando de trombose venosa, arterial, embolia pulmonar, infarto, AVC isquêmico. Nossa. No Anexa 4, por exemplo, cerca de 10% dos pacientes tiveram algum evento trombótico em 30 dias. E no Anexa 1, que comparou com o tratamento usual, a taxa de AVC isquêmico foi bem maior no grupo Andexanet, 6,5% contra 1,5%. Uau, é uma diferença considerável. Com certeza. É aquela balança delicada, sabe? Você precisa parar um sangramento que ameaça a vida, mas ao reverter a anticoagulação, você corre o risco de causar uma trombose. A decisão clínica tem que ser muito bem pesada, caso a caso. E a situação no SUS para o Andexanet? Igual o Idarucizumab? Exatamente a mesma história. Não está na lista do SUS para uso rotineiro, o acesso acaba sendo, na maioria das vezes, por via judicial. Entendi. Tem um detalhe técnico que as fontes mencionam sobre o monitoramento depois de usar o Andexanet. Isso é importante, né? Fundamental. Os testes que a gente usa normalmente para medir a atividade antifator chá, para saber o quão anticoagulado o paciente está antes de dar o reversor, esses testes não funcionam direito depois que você administra o Andexanet. Ah, é? Por quê? Eles podem dar resultados falsamente altos, ou seja, o teste pode dizer que o paciente ainda está anticoagulado, quando na verdade o efeito do Andexanet já está lá. Isso pode confundir muito. Então, como monitorar? O monitoramento tem que ser essencialmente clínico. Observar o paciente, ver se o sangramento parou, se ele está estável. Os exames ajudam antes para confirmar que o anticoagulante está presente, mas depois o olho clínico é o principal. E para o Idarucizumab? As fontes falam algo sobre monitoramento pós-administração? As fontes que a gente analisou não entram nesse detalhe para o Idarucizumab. O foco da discussão sobre monitoramento laboratorial pós-reversão foi mais no Andexanet. Ok, então vamos tentar amarrar tudo isso. Temos 2 agentes reversores específicos. Isso. Idarucizumab, para dabigatrana, que é um inibidor direto da trombina. E o Andexanet alfa para os inibidores do fator X, como o apixabana e rivaroxabana. Exato. O Andexanet mostra boa eficácia para parar sangramento, principalmente o intracraniano, como vimos no Anexa I, mas tem esse risco trombótico que precisa ser considerado com muito cuidado. E o Idarucizumab, com essa especificidade para a dabigatrana, parece ter um perfil diferente quanto à trombose, mas talvez com menos dados comparativos diretos, né? Isso. E ambos, infelizmente, enfrentam essa barreira enorme de custo e acesso no SUS, o que limita muito o uso na prática diária aqui no Brasil. O que nos leva, então, a uma última reflexão pensando em tudo que as fontes trouxeram. Diante desse cenário de alto custo e dificuldade de acesso no sistema público, que outras estratégias ou talvez linhas de pesquisa poderiam ser importantes para a gente manejar essas emergências hemorrágicas por DOACs? Principalmente em lugares com menos recursos, né? Pois é. É uma pergunta fundamental. Talvez otimizar o uso de agentes menos específicos, como o complexo protrombínico, entender melhor quais pacientes realmente se beneficiam desses antídotos caros, muita coisa para pesquisar ainda. Fica aí a questão para todos nós pensarmos. Excelente discussão. Verdade. Tema complexo, mas muito relevante. Conhecimento hot, revolucionando o conhecimento científico.